Nitai Gaura Premanande Shila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Hare Krishna. Bom dia a todos, Hare Krishna. Mais um dia transcendental de quarentena. Vamos continuar respondendo algumas perguntas que ainda não foram respondidas. Agradeço a todo mundo que tem enviado perguntas, a todo mundo que tem participado, que tem compartilhado, que tem mandado coraçãozinho, que tem mandado joinhas, que tem acenado aqui no Instagram. Então nós vamos começar com uma pergunta, temos algumas perguntas, pode mostrar lá em cima também? Meu secretário, ele é tendencioso, ele que quer escolher as perguntas, né? Então, tudo bem, vamos começar por essa, então. Essa é do Eduardo Fredericks.
que na verdade é o Ekasharanam, de Caxias do Sul. Uma dúvida interessante, ele diz o seguinte: às vezes Prabhupada fala de uma maneira que parece ser contra a indústria, se você quiser colocar a mesinha mais para cá, melhor, né? E contra o desenvolvimento tecnológico. Coloca. Às vezes Prabhupada fala de uma maneira que parece ser contra a indústria e contra o desenvolvimento tecnológico. Aí ele cita uma de Prabhupada: a energia produtiva do trabalhador é mal usada quando ela é ocupada em empreendimentos industriais, entre outras citações. Mas a indústria e a tecnologia ajudam muitos aspectos práticos da vida. O senhor poderia explicar por que Prabhupada é tão contra a indústria e a tecnologia? Parece nunca colocar que pode ser algo na bondade também. Ok, Ekasharanam, é o seguinte: eu não vejo Prabhupada como esse tipo de mestre, né, que ataque a tecnologia ou ataque a indústria como uma meta da vida dele. Não vejo isso. Eu vejo que Prabhupada era muitíssimo prático, ele se valeu da tecnologia, ele mesmo, até o guru de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, né, tem aquela afirmação que ficou muito famosa, que na época do guru de Prabhupada, isso já tem evidentemente um bom tempo, sei lá, 100 anos, mais de 100 anos na verdade, 130, 40 anos atrás, quando a imprensa começou a acontecer e ele começou a ter facilidade em escrever livros, imprimir livros em quantidade grande e propagar a consciência de Krishna através da distribuição de livros. Ele chamava a imprensa, a gráfica, como Brihad Mridanga. Mridanga é o tambor que nós usamos, né? Tocando. Então, a ideia qual é? Que a gente tem que espalhar o santo nome de Krishna, os devotos saem na rua e cantam, né? Mas ele dizia que a imprensa é Brihad Mridanga, é a grande Mridanga. Por quê? Você sai na rua e canta, no máximo um quarteirão vai te ouvir. Mas se você pode usar a imprensa, se você publica livros, esses livros vão para muitos lugares, né? Então o alcance é muito maior. Eu mesmo me lembro, por muitos anos, na minha época de Brahmachari, eu distribuía livros na rodoviária Novo Rio, do Rio de Janeiro, né? Lá tinha um movimento muito bom. Naquela época a gente entrava dentro dos ônibus, colocava os livros no colo das pessoas, e lá na frente falava, e muitas pessoas adquiriam livro. Muitas, assim, centenas de livros diários a gente vendia. E era muito curioso, porque eu estava ali por muito tempo, no mesmo lugar, mas de repente eu saía do ônibus, tinha deixado lá 10, 15 livros, olhava, estava lá, assim, o Destino, Angra dos Reis. Eu sabia que esses livros estavam indo para Angra dos Reis, sem nem mesmo eu ir, né? Depois entrava num outro ônibus, olhava, Recife. Saía, os livros estavam indo para Recife. Depois para, sei lá, né? Para citar vários destinos. Então, tudo isso é tecnologia. O que eu vejo é que realmente a gente, se não tiver muita filosofia e uma compreensão muito clara da consciência de Krishna, a gente lida com a tecnologia e com a indústria e a gente se perde, né? E a gente vê isso. Com todo respeito aos devotos, você vê assim, muitos devotos perdendo tempo na internet. Fala 10 comidas com a minha letra, o inicial da minha letra. Pelo amor de Deus. É isso que nós vamos fazer na quarentena, né? O mundo está, sabe, uma mudança aí de paradigma, né? Não perder tempo com coisas assim. Então, às vezes fica também, a gente se distrai com a tecnologia, dá um sentimento de poder, que você está ali mexendo, e criando, e construindo, e fazendo coisas, né? Então, eu acho que é muito simples, quando nós colocamos realmente a consciência de Krishna, mas não assim, superficialmente, só Hare Krishna, bota a consciência de Krishna e faz qualquer coisa, e tem uma vidinha bagunçada e coloca o Krishna no meio, não é essa a ideia. Mas realmente, com muita seriedade, entender qual a meta da vida, entender
qual é a nossa contribuição para esse mundo, também distribuindo esse conhecimento. Aí a tecnologia é muito prática, a indústria pode ser muito prática, mas vamos combinar também. Hoje em dia, vamos analisar a tecnologia e vamos analisar a indústria. Quantos por cento está sendo usado definitivamente para algo positivo mesmo, né? Não sei, uma pessoa que vive no campo, ela não sente tanta necessidade de indústria. Pelo contrário, a gente fica evitando quando o açúcar é industrializado. Evitando não, a gente nem usa. O sal é refinado, quando a farinha, sei lá o que, a gente pudesse pegar tudo orgânico, a natureza já dá tudo muito pronto. Mas era de Kali, a população é imensa, então não dá para fugir, não dá para dizer que todo mundo vai para o campo. Seria interessante, mas isso não vai acontecer. Então também não é um problema você ter um pouco de facilidade industrial, mas o que Prabhupada disse nessa frase que você citou é que os Shudras, os trabalhadores, eles são dependentes, né? E muitas vezes, isso não é nenhuma novidade, eles são explorados pelos industriais que enriquecem à custa deles. Eles se matam ali, ganham um pouquinho de dinheiro, uma mixaria, e os industriais ficam ricos e poderosos, e às vezes fabricando coisas que não têm a menor importância, assim, na indústria do entretenimento, besteróis, né? Assim, vejam. Mas, se tiver uma boa propaganda, uma boa publicidade, qualquer coisa vende. Se você pagar para um famoso, um influenciador aí desses, usar ou cantar uma determinada música, ou elogiar uma determinada coisa, todo mundo vai seguir. Bhagavad Gita fala isso, que as pessoas comuns têm a tendência de seguir grandes personalidades. Só que na era de Kali, as grandes personalidades são aquelas que estão gratificando os sentidos. Essas grandes personalidades, entre aspas, óbvio, né? Não são grandes personalidades, mas para um Shudra, para uma pessoa mundana, quem está desfrutando, quem está super sensual na mídia, todo mundo dando like, curtindo, essa pessoa é incrível, a minha referência, o meu herói, eu queria ser isso, eu queria ser um Neymar, eu queria ser um Luan Santana, sei lá, queria ser, como é que é a baiana lá? Uma Ivete Zangar, besteira. Então essa tecnologia, a indústria de entretenimento gasta milhões e milhões e milhões e milhões de coisas que não tem nenhum valor. Só para gratificar os sentidos, que vale naquele momento, todo mundo está curtindo, mas depois, o que sobra? O que você realmente está contribuindo para eliminar o sofrimento, a ansiedade, para realmente despertar a consciência espiritual das pessoas? Não. Então, grande parte da indústria está inútil, né? E a gente pode citar entre a indústria também, a indústria musical. Olha o lixo das músicas que tem por aí, né? Todo mundo compondo loucuras, e tudo dentro desse conceito de gratificar os sentidos, e não do autoaperfeiçoamento. Então, uma indústria que fornece um produto que ajuda a gente a servir a Krishna, a facilitar a nossa vida para aumentar o nosso serviço devocional, é bem-vindo. Prabhupada não era contra. Com certeza você vai encontrar na Índia e talvez em outras partes do mundo muitos mestres que são muito mais contra, né? Que não pode usar tecnologia, não pode usar celular. Eu mesmo conheço uma, que é a Dona Seda, né? A Dona Seda que doou aqui, ela é completamente contra o celular. Ela diz que esse é o problema do mundo, né? Mas a gente não vê assim. O problema do mundo é não colocar Krishna como o centro, né? Então agora a gente está usando o celular, agora tem dois aqui, tem um com Face, outro com Instagram, tem aqui um computador com as perguntas, e estamos usando a tecnologia também, porque o som está amplificado, essas coisas, né? A luz está iluminando as deidades, que depois a gente vai mostrar. Então, tudo isso não é um grande problema, porque se de repente não tiver mais celular, não tiver mais microfone, não tiver mais computador, tudo bem, eu vou ler os livros de Prabhupada, vou cantar a minha japa e vou fazer o quê? Não é que, se acabar isso tudo,
eu estou assim, perdido, minha vida não faz o menor sentido. Não, faz um total sentido igual. Então o problema é que a sociedade moderna está agarrada numa cultura, num modelo político, social, cultural, completamente falível. E quando esse modelo fica em xeque, como a gente está vendo hoje em dia, todo mundo fica perdido. Os devotos, eles têm duas coisas legais, né? Várias coisas legais, eu acho. Uma é que não temos nada contra esse modelo, se ele tiver, a gente usa tudo. Mas se ele acabar, a gente não está agarrado nisso. A gente está agarrado no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita, no Santo Nome de Krishna. Se ele desmoronar, tudo bem. A gente sabe o que vai fazer. Está muito claro para a gente o que a gente tem que fazer. A ideia também de viver mais em comunidade, mais em contato com a terra, isso para nós é algo completamente assim, já assimilado pelas leituras de Prabhupada. A ideia de uma vida simples, né? Mas agora nós estamos numa guerra. Uma guerra contra a ilusão. Aí os nossos soldados, ou melhor, os nossos oponentes estão usando computador, estão usando celular, estão usando tudo, avião. E aí nós vamos lutar com eles como? Com tudo isso também. Não vamos deixar isso de lado, ficar... Obviamente a gente vai usar tudo isso, mas com a arma certa, né? Por exemplo, a política. Parece que ontem teve uma live que eu não pude assistir, de Hridayananda Maharaj, que é meu guru, falando sobre a questão política. Eu acho que é sobre isso, pelo que eu vi pelo título, não tenho certeza. Porque a gente sabe, né, que os devotos se polarizaram, teve muita coisa estranha, né? Tudo bem que a gente é contra a esquerda ou que a gente é contra a direita, eu acho que total direito, mas a arma que a gente tem que usar contra a direita não é a esquerda. E a arma que a gente tem que usar contra a esquerda não é a direita. Nós temos que usar o Bhagavata. Então, quando a gente está lutando entre devotos, cada um usando uma arma material, Maya pegou a gente. Queremos lutar contra alguns erros da esquerda ou da direita, que tem muito. Ok, podemos, mas vamos usar a arma certa. E a arma certa praticamente não está sendo usada pelos devotos. Estão usando as armas erradas e caindo na dualidade. E a dualidade tira a gente da consciência de Krishna, né? Então, essa é a questão também da tecnologia, da indústria. A gente acaba entrando num seara, num mundo, numa energia, que definitivamente parece que pausou aqui o vídeo do Instagram, mas tudo bem, daqui a pouco volta. Ele está tentando reconectar. Vou virar para cá um pouquinho. Hoje estou dando mais atenção para o Instagram. Mas como eu falava, né? Então, é isso, que quando a gente se apega a essas facilidades, quando elas vão embora, a gente não sabe o que faz. Então, devemos lidar com ela, assim, sempre acreditando, sempre entendendo que ela é apenas um instrumento. Qualquer hora a gente os computadores podem não funcionar, a tecnologia, até a energia elétrica pode acontecer alguma coisa, porque agora a gente está diante de uma catástrofe mundial, mas de repente ela é uma só, que não é a definitiva, mas é para dar uma chacoalhada. Eu até acredito nisso, porque Krishna não vai de repente dar uma super chacoalhada, a gente não está preparado, mas ele está dando uma chacoalhada boa, e quem sabe virão outras ondas. Então não é que tudo vai voltar ao normal daqui a 1, 2 meses, porque o normal, vamos combinar, já era completamente anormal. A ideia não é voltar para o assim chamado normal, que de fato é anormal. Vou voltar à mesma vidinha, vou consumir igual, vou perder tempo com besteira. Não, agora temos que mudar nossa frequência, nosso estado de consciência, né? Então, o Krishna está dando uma chacoalhada, e eu acho que outras virão. Não é possível que seja de outra maneira. À medida que o ser humano popular mais a Terra, vai ser cada dia mais complicado mesmo, né? Então, vão ter que acontecer coisas para resolver a questão
não só humano, mas do meio ambiente, da terra, de tudo isso, né? Então é isso, o problema não é a tecnologia, como você usa a tecnologia. Nós estamos, acho que, fazendo aqui um bom uso, tá super legal, né? O pessoal tem gostado e a gente também tem, assim, se sentido bem, que nós não estamos nos sentindo isolados para absolutamente nada. Estamos aqui, legal, felizes da vida, continuamos aqui trabalhando na nossa horta, estamos pintando, estamos ajeitando uma coisa ou outra, e tem momento dos programas espirituais, momento de interagir com vocês, com todo mundo, e um pouco de tecnologia para temperar o dia, não está fazendo mal absolutamente para ninguém. Também estamos editando os vídeos do retirão do Bhagavatam para poder oferecer, né? Tecnologia, e é incrível, está tudo registrado, 60 palestras do primeiro canto, todo o primeiro canto, com bons palestrantes. Na Kali Yuga a gente não tem memória, então a tecnologia pode cumprir um papel interessante de memória, de gravar, de registrar e a gente usar. Então é isso, viu? Não vejo que é um problema. Pode subir? Vamos a outra pergunta. Wolfgang, por favor, explique um pouco a ordem Vanaprastha, qual a diferença da Sannyasa. Eu falei sobre isso uns 2 dias atrás, quando a gente leu o Bhagavatam, falando das 4 ordens sociais, o Brahmachari, que é o estudante, que o Dharma dele é o sacrifício, é a austeridade, né? Depois o Dharma do Grihasta, que o Dharma dele é o desenvolvimento econômico, é criar uma estrutura, mas também fazer caridade, não só cair na energia da cobiça. Depois falamos que Vanaprastha tem como o Dharma o desapego, porque o Vanaprastha é aquela pessoa que estava por décadas na vida familiar e por isso teve um envolvimento forte com conforto material, com gratificação dos sentidos, ele teve que lidar muito com a ideia de conseguir dinheiro, e é o modo da paixão isso tudo, né? Então, quando ele sai da vida familiar, já com a idade avançada, ele não está pronto para renunciar a tudo. Então, é um intermediário entre o Grihasta e o Sannyasi. E por isso ele não precisa sair sozinho, ele sai com a esposa. O casal saem juntos. E, inclusive, eu me lembro, teve uma ocasião que eu fiz, na verdade não fiz, eu tentei fazer 7 dias seguidos de Parikram, né, na colina de Govardhana, fazer os 7 dias seguidos, mas tive um problema, o meu pé ficou muito complicado, não deu, acho que fiz 5 dias. Mas porque eu fiz muitos dias, eu pude ver pessoas que estavam ali fazendo sempre o Parikram e conheci, né? E teve um casal que me chamou muita atenção, ele já tinha uma idade, talvez uns 60 anos, né? E eu fiquei muito impressionado, porque o indiano é muito austero, ele aprecia, eles entendem o valor da austeridade, diferentemente do ocidental, que está sempre buscando o máximo de conforto. A austeridade não é bem visto pelo ocidental. Mas esse casal, eles faziam parikrama, que a gente chama de Dandavat, né? Você pega uma pedra, deita assim e coloca na frente. Depois você vai lá onde está aquela pedra, pega ela, deita, né? Então isso demora dias para fazer todo o parikrama. E aí eles deixam a pedra num determinado local e à noite vão dormir, voltam naquele local e ficam fazendo, eles se hospedam por ali. E eu vi um casal fazendo isso. Aí ele pegava, colocava a pedra ali e vinha a esposa atrás, pegava a pedra e fazia o Dandavat, depois ele vinha. Só que tinha um detalhe, quando a esposa ia pegar a pedra, antes disso ela tocava nos pés do esposo e tocava na cabeça. E quando o esposo ia pegar a pedra que ela colocou e fazia a mesma coisa, ele tocava nos pés dela e colocava na cabeça, né? Então você vê que era uma relação de muito respeito. Aí eu conversei com eles, e eles falavam que eles tinham abandonado a vida familiar, eles estavam no ashram de Vanaprastha, estavam se despedindo ali, fazendo o parikrama de Govardhana. Olha o nível, né? Olha o nível.
o nível espiritual é de quem entende que a meta da vida não é gratificar os sentidos. Olha o nível, né? O pessoal deve ter tido uma base espiritual muito forte, se casaram, cuidaram dos filhos, fizeram tudo que eles tinham que fazer e agora estavam buscando, né, essa renúncia e com muito respeito decidiram se despedir ali no lugar mais sagrado, em Vrindavana, em Govardhana, numa condição assim impressionante. Então imagina um casal desse tipo, né? Aqui no Ocidente é uma piada, né? Então é isso. Agora é difícil para nós ocidentais praticarmos o Vanaprastha, porque Vanaprastha você nem tem mais uma morada, uma residência, você viaja, você fica nos templos, você se torna um mendicante no bom sentido da palavra, né? Dependendo, você está desenvolvendo essa dependência de Deus. E é muito interessante, né? Uma das coisas que o coronavírus mostrou para a gente é essa ilusão de achar que todo mundo é independente, né? Está todo mundo conectado, veja, está todo mundo dependendo de todo mundo, menos os animais. Eles estão infelizes. Pode ser uma ilusão, mas eu tenho visto os pássaros cantando felizes, mais pássaros eu tenho observado, não sei porquê, né? Mas os seres humanos, eles dependem, e nessa interdependência eles exploram, é uma loucura, né? Então, uma das coisas que a gente está vendo é que nós não somos independentes, né? Como Krishna fala, nós não somos controladores, nós não somos proprietários, nós não somos desfrutadores. Isso tudo é uma grande ilusão. Só que nessa ilusão, perdendo isso, a gente fica com medo. As pessoas estão com medo, porque perderam o controle, perderam a propriedade e perderam o seu gozo dos sentidos. Mas nem tinham isso. Simplesmente o coronavírus está mostrando que você nem tinha isso. Então, assim, o medo de perder algo que nem lhe pertence é irônico, né? Nós temos medo de perder algo que nem é nosso. O ser humano é contraditório, é irônico. E eu até comentei ontem com os devotos que eu queria fazer um texto, mas falaram, não, é muito pesado. Eu ia fazer um texto dizendo, obrigado, coronavírus. E é uma lista de coisas agradecendo o coronavírus, mas na verdade eu não ia fazer uma lista, eu ia fazer só um post, né? Complete a frase. Aí eu ia fazer uma. Obrigado, coronavírus, por entender, sei lá, que eu sou dependente e tal. Depois, obrigado, coronavírus, por 3 pontinhos. Aí eu ia pedir para vocês preencherem. Eu acho que ia ter muita coisa legal, mas, pessoal, ao mesmo tempo, né, o coronavírus está criando tanto sofrimento, acho que ia ser um pouco radical. Bhakta Renato, Maharaj, famílias em templo urbano ou casais ainda sem filho devem ser mais cuidadosos para funcionar de acordo ou está fora do padrão? Eu entendi a pergunta. Famílias em templo urbano, sinceramente, não tem nada a ver. Famílias têm que ter filhos, Prabhupada disse isso, e a criança precisa de uma atenção total, né? As crianças que cresceram nos templos, a gente teve essa experiência, e assim, por inocência, com boa intenção, a gente achava que não, todo mundo tem que morar no templo, casal, criança, mas na prática não funcionou, as mães se ocupavam, não davam total atenção, os pais se ocupavam, iam distribuir livros, e as crianças cresceram sem uma atenção, A criança precisa de uma rotina, de lugar dela, do canto dela, de uma educação assim permanente, não pode, não deu para educar ele hoje porque eu tive que fazer não sei o quê, aí ele ficou com... Não pode. E também tem que ficar de olho na criança, né? Próximos a adultos que não são, assim, pessoas tão conhecidas, e sei lá, né? Então, famílias nos templos, a experiência mostrou que não é legal, que não funcionou.
E nem na Índia você vai encontrar isso. Isso aí não existe. Não funciona. Nilce Souza tem uma dúvida: ao consumirmos ovos de uma galinha criada com todo carinho, estamos cometendo também uma ofensa? Interessante, né? Porque a gente fala que assim, o leite da vaca feliz, tudo bem, por que o ovo da galinha feliz não pode ser tudo bem, né? É uma boa pergunta, né? É menos mal, mas assim, a gente não pode oferecer Krishna, só isso. Não pode oferecer o ovo a Krishna. Prabhupada diz isso, né? Porque a gente pode também plantar maconha com muito carinho, a papoula da cocaína com muito carinho, e no pasto das vaquinhas tem os cogumelos alucinógenos, a gente cuida com muito carinho. Mas não é só carinho, né? Tem mais coisa. A cana, né? A gente planta com carinho, depois faz uma cachaça com muito carinho. De Brooks. Como assim, De Brooks? Que nome engraçado. Como não se perder na era de Kali? Seguindo 4 princípios e cantando Hare Krishna. Não se intoxicando, não tendo sexo fora do casamento e ainda dentro do casamento de forma regulada, não se intoxicando, não praticando jogos de azar, lendo o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, se associando com os devotos, cantando Hare Krishna, oferecendo alimento e adorando as deidades. Aí nós não nos perdemos. Certo? Jai Maharaj, consciência de Krishna, esse é Bhakta Renato. Eu não sei quem é esse Bhakta Renato, manda ele dizer quem ele é, de onde ele é, tá? Faz muitas perguntas, isso é bom. Consciência de Krishna para os ocidentais é radical, entre aspas, mas a verdadeira vida cristã mas a verdadeira, vamos lá. Consciência de Krishna para ocidentais é radical, mas a verdadeira vida cristã é praticamente igual em princípios e valores. Como tocar o coração das pessoas de forma adequada? Primeiro ele fez uma afirmação, depois uma pergunta. Me pareceu que elas não têm uma ligação, porque eu concordo com ele que a verdadeira vida cristã é praticamente igual em princípios e valores à consciência de Krishna. Concordo. Cristo era um devoto de Krishna, Cristo era um Vaishnava, Cristo era um devoto puro. Então ele pregou consciência de Krishna pura. Ele só não deu o nome para Deus como Krishna, porque não seria o caso, né? E não explicou certos aspectos, porque não era o momento de fazer isso. Mas um cristão, ele realmente está praticando Bhakti Yoga, então não vejo diferenças definitivamente. A diferença é que o cristão se baseia numa literatura que não é tão rica em detalhes como a literatura Vaishnava, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita, a ciência da devoção, o caminho devocional, todos os obstáculos, como superá-los, tudo é muito, muito, muito apresentado, bem apresentado, apresentado de forma científica. E eu acho que é a consciência de Cristo, né? Apresentada cientificamente e de forma mais uma oitava ou várias oitavas até acima. E isso não é menosprezar Cristo. Ele disse que ele não havia apresentado ou revelado tudo o que ele sabia. Então, ele ainda disse que no futuro alguém faria isso, né? Eu acho que Prabhupada fez isso. Então, quanto a isso eu concordo. Aí a pergunta dele é como tocar o coração das pessoas de forma adequada. Eu acho que a gente tem que respeitar a individualidade, respeitar as pessoas e ouvi-las. E uma vez eu imprimi vários livros ali em Aparecida e eu me lembro de ter passado em frente à Basílica, né? Lá de Nossa Senhora, que é muito bela, um lugar interessante. E aí tinha uma faixa que me chamou a atenção.
que eu já comentei isso com os devotos e acho que tem tudo a ver com essa pergunta, acho que responde. A faixa dizia o seguinte: acolher também significa evangelizar. Então, quando você acolhe alguém, você está tocando no coração dela, mais do que você encher ela de filosofia, de regras, de regulações, de pode, não pode. Agora, acolher não significa fazer amizade mundana e vamos tomar um açaí. Podemos também tomar um açaí, né? Mas acolher é mais do que isso, né? Acolher espiritualmente. O acolhimento material está incluído. Então, a verdade é que nesse mundo, as pessoas querem explorar todo mundo. É muito difícil você encontrar alguém que não queira explorar. Muito raro. Então, o devoto, segundo o Prabhupada, você vai encontrar no significado do verso 7, do capítulo 5. Prabhupada fala que o devoto é servo de todos, né? E por isso ele é querido por todos. Então, quando o devoto quer servir e entendeu isso, não quer explorar e ver aquela pessoa como alma e se relaciona assim, dessa maneira, a pessoa fala, uau, essa pessoa é diferente, né? Ela não quer explorar, ela uma pessoa especial, e você acaba tocando no coração dela, né? Então, acho que é isso, a consciência de Krishna faz com que a gente consiga tocar no coração das pessoas, haja visto o que Prabhupada fez, né? Prabhupada tocou no coração de pessoas que tinham um coração de pedra, naquele momento, e essas pessoas amoleceram o coração a ponto de também tocar no coração de outros, amolecer o coração de outros, e isso tem acontecido, né? Ok? Vamos para outra? Flavine Miranda, Maharaj, qual posição no Varnashram Dharma de uma mulher madura, devota, sem iniciação, mãe solo, sobe um pouquinho, que mantém sua família com o fruto do trabalho. Que posição essa devota deve assumir? Minhas respeitosas reverências. Primeiro que essa mãe merece nossos aplausos, né? Ela é devota, trabalha, mantém sua família, mantém sua vida espiritual, é madura. E que posição ela deve assumir? Não sei se ela já assumiu, já está tudo certo com ela. E talvez seja o roteiro do filme dela, o roteiro para a vida dela que Krishna fez, e ela está seguindo, né? Está cumprindo com o papel dela. Agora você diz um ponto, que ela não tem iniciação, né? É melhor ela buscar a iniciação. Tudo que você falou está tudo certo. A única coisa que eu acho que poderia melhorar é ser iniciado mesmo, né? Se a pessoa puder, se ela estiver seguindo os princípios e cantando a sua japa, é melhor ser iniciada. Porque a iniciação é importante, a pessoa se conecta, né, com a sessão discipular e ela recebe a vida dela é potencializada, né? Ok? Goralira Gonçalves. Maharaj, o senhor pode falar da questão da mulher dentro da ordem de Vanaprastha, quando o marido não está ainda preparado? Olha, tem que analisar caso por caso. Não dá para dizer uma regra, até arriscado eu falar aqui uma regra, né? Tem que ver, o marido não está preparado, mas está se preparando? Será que ela está preparada e acha que o marido não está preparado, mas ela de repente... Não sei, né? Tem que analisar. Mas na consciência de Krishna também, se você está na vida familiar, servindo a Krishna, associado, praticando, não tem pressa para tomar Vanaprastha, está tudo bem, né? O Grihastha está numa posição boa também. Vai chegar esse momento, talvez tenhamos que esperar. Todo mundo tem que esperar. Mas o importante é manter-se servindo, manter-se cantando e participando do movimento, sentindo isso. E a posição, o nome,
da nossa condição, se é brahmachari, grihastha, tudo também, em última análise, não faz muito sentido, né? Chaitanya Mahaprabhu falou sobre isso, que ele não era Shudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana, Brahmachari, Vanaprastha, Grihastha, Sannyasi, ele era servo, dos 1000 vezes servo daquele que mantém as gopis, que é Gopi Bharata. Esse verso fala isso. Ele é servo, então ele tem que servir e esperar o momento certo mesmo, né? Então, já estamos chegando no momento final. Já acabou aqui o tempo aqui do Instagram. Isso já indica que já deu o nosso tempo. Tem outros lives acontecendo, a gente não quer atrapalhar. Mas está muito bom, está na hora de vocês darem aquele tchauzinho, escrever Quarentena Transcendental e fica com Krishna. E eu vou mostrar agora as deidades, né? Para vocês, tão lindas. E mais tarde a gente tem, né? Tem mais... Não. Essas deidades se chamam Parama Karuna Gauranitai. Parama Karuna é a suprema misericórdia, né? É baseado numa canção muito bela que Prabhupada canta lindamente, ok? Então é isso, muito obrigado. Aguardo vocês 7h15. E hoje, durante o dia, eu vou anunciar o tema, tá? Que nós vamos falar. Eu acho que eu vou começar a escolher temas específicos. Eu pensava em falar sobre japa, sobre o cantar do mantra, japa mala, o rosário, a importância e responder perguntas sobre isso, sobre o cantar da japa. Porque é a prática, né, da era. É o processo da era, é cantar o santo nome, e os Vaishnavas usam o rosário e tem um número prescrito para a gente manter um voto. Isso é muito importante. Então, acho que é um bom tema. Pensei em falar nisso hoje à noite. Já está decidido, vamos falar disso hoje à noite, ok? Sobre o cantar da Japa Mala. Então, se preparem aí, qualquer dúvida, pergunta sobre isso, serão bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Shri Baladeva Vilma Ferreira, Jai Vrajabhumi, Madhava Priya, Maria Zilda, Padma Sundari e por aí vai. Só gente da melhor qualidade. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.